Oi, pessoal! Então, como eu tinha prometido para vocês, lá vai a resolução do exercício de topografia, né, da revisão que acabou gerando algumas dúvidas. Lembrando que nós tínhamos disponibilizado para vocês um arquivo DWG já todo configurado e o arquivo CTB referente a essas configurações, ok? Vocês teriam que desenvolver os desenhos na escala 1 para 100, fazer o corte A, que era o que a gente já tinha dado referenciado na planta, a linha de corte, e a planta baixa térrea. Lembrando que precisava ser definido um pé direito condizente com o uso, né, um uso residencial. Já tínhamos passado as informações de estruturas, né, então laje de cobertura com 20 centímetros, piso com 10, os peitoris estavam livres, né, vocês podiam definir a altura que vocês quisessem. O tamanho das vigas, 15 por 45, a cobertura seria uma laje impermeabilizada e vocês deveriam fazer o posicionamento e o cálculo das escadas. Eu sei que nós tínhamos um probleminha com o espaço que foi definido para a escada, mas vocês precisavam pensar na utilização da escada, né? Fazer com que ela tivesse uma proporção adequada. Então, o professor Vitor até comentou com alguns alunos, pediu para que fosse repassado para a turma que vocês poderiam extrapolar o limite que tinha sido dado para vocês de área de escada, ok? Outras informações importantes, era preciso fazer a correta adequação das curvas de nível. Essa adequação de curvas de nível só é feita em planta baixa, né? É o único momento que a gente vai representar elas. A representação da estrutura e os demais elementos construtivos, afinal de contas a gente já passou as dimensões deles. A indicação da linha do terreno natural, né, ou atual, enfim, e um carimbo e adequada representação dos desenhos em pranchas, tá? Em PDF. Então, indo lá para o AutoCAD, nós já tínhamos passado essa planta para vocês, né? Lógico, sem as escadas ainda, e com as informações dos níveis que deveriam ser adotados. Então, a primeira coisa a fazer era calcular as escadas, porque eu não tenho como fazer corte, né? Fazer nada sem ter a escada definida. Então, eu sei que eu tenho 30 centímetros de desnível entre a sala e a garagem e mais 1,20 m entre a minha sala de estar, cozinha e quartos, ok? Então, para fazer o cálculo das escadas, eu tenho que relembrar a fórmula de Blondel, que eu acho que vocês se lembram, né? Que 2 espelhos mais um piso é igual a 64 centímetros. Pela 90-50, esses 64 podem variar de 63 a 65 centímetros, tá? E a altura de espelho fica entre 16 e 18 centímetros e os pisos de 28 a 32, ok? Para que a escada fique numa proporção adequada. Então, levando em consideração essas proporções, nós ficaríamos com 2 degraus entre a garagem e a sala, e 7 degraus entre a sala de estar e a cozinha, ok? Então, fazendo essas divisões, tudo certinho, nós precisaríamos avançar aqui um pouco no espaço que tinha sido destinado para caber esses 7 degraus. Então, esses degraus ficaram com aproximadamente 30 centímetros de piso e quase 17,5 de espelho, ok? Então, essa era a configuração das escadas que estava sendo pedida. Então, quando eu faço uma escada em planta, eu sempre vou fazer uma indicação de sentido de subida, número de degraus, tá? Então, essas representações são importantes. Depois disso, eu vou fazer a adequação das curvas de nível. Para fazer isso, eu já deixei pronto um grid aqui de meio metro, que é a distância, né, o quanto sobe cada uma dessas curvas de nível. E vou traçar a minha linha de terreno natural. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar o ponto onde a minha curva de nível corta, né, faz uma interseção na minha linha de corte, descer uma perpendicular até aqui o meu grid, para saber em que altura cada um desses elementos está passando. Então, eu vou usar um comando de linhas infinitas, que é o XL, tá? XL Enter, V, porque eu quero linhas verticais, e vou criar linhas aqui nos meus pontos de interseção, ok? Na curva 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 e 13. Então, no momento que ela cortar a sua curva, né, aqui o seu nível referente,
vai ser o ponto que eu tenho que ligar para criar o meu terreno natural. Então, eu vou criar uma polilinha aqui, ligando ó, a curva 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 e 13. Este aqui é o meu perfil de terreno natural. Deixa eu mudar ele de cor para facilitar aqui para vocês. E não os degraus que eu estou vendo ultimamente representados nos projetos arquitetônicos da turma, hein? Então, só tomar um pouquinho de cuidado com essa representação de terreno. Então, este aqui é o meu terreno natural, ok? Então, nós sabemos que toda garagem tem que ficar no nível 0. Quando a gente trabalha com projetos arquitetônicos ou de interiores, enfim, geralmente o arquiteto define qual é o nível 0. Então, ele pode ser o nível de acesso, o nível do pavimento térreo, enfim, fica a critério. Eu vou utilizar, como a gente não tem mais nenhuma outra referência e nós precisamos que a garagem fique no nível 0, eu vou utilizar o meu nível aqui do início do terreno, que é o padrão que é utilizado pela Prefeitura de Curitiba, tá? Que é o nível aqui de mais baixo da entrada do terreno, como o meu nível de referência 0, ok? Vou criar aqui uma linha vertical. E onde essa minha linha vertical cortar o meu terreno natural é o meu nível 0. Então, esta linha aqui, deixa eu mudar ela de cor para facilitar, é a minha referência de nível 0. Meu nível 0 não é esse aqui embaixo, ok? Lá da curva 10,5, porque a 10,5 nem está chegando no meu terreno, ok? Então, este aqui da interseção, bem aqui no limite do muro, é o que eu estou usando de referência para nível 0. Perfeito? E o que é essa linha aqui, que eu vou pintar de cian, que está aqui como referência para mim do nível 0? Não é nada mais que a minha linha de passagem. Lembra lá da aula de revisão de topografia? Que era a linha de passagem que me dava a referência de para onde eu tinha que acomodar as curvas. Então, essa minha linha de referência aqui do nível 0 é a minha primeira linha de passagem, que vai ser referente a este primeiro platô, tá? O platô da garagem. Deixa eu apagar essas outras linhas aqui para não atrapalhar. O que isso quer dizer? Que todas as outras curvas de nível que estiverem passando pela minha garagem vão ter que contorná-la, porque eu preciso disso aqui tudo no nível só. Quer dizer que tanto a curva 11 quanto a curva 11,5 teriam que passar aqui, ó, pelo limite da minha garagem. Mas, opa, eu tenho um outro problema. A minha sala está no nível 30. E se eu pegar aqui da referência do meu nível 0, der um offset de 30 centímetros. Veja aqui o ponto que ela corta o meu terreno natural. Ela não está chegando na próxima curva. Ou seja, estas curvas de nível aqui não vão dar a volta na garagem. Elas vão se acomodar lá, ó, no fim da sala. Porque a minha linha de passagem aqui da sala, quer ver onde está chegando? Ó, entre a curva 10,5 e 11. Quer dizer que tanto a 11, a 11,5 e a 12, ó, tá vendo que tá cortando um pedacinho aqui? Vão ter que dar a volta no limite da sala e não da garagem, ok? Eu vou pegar aqui as minhas curvas de nível que já estão prontas e vou jogar em cima do desenho para vocês verem o que é que eu fiz para adequar essas curvas, tá? Eu vou deixar elas coloridas para facilitar a visualização, mas na representação de vocês podem manter elas em preto ou em cinza claro. Essa primeira curva, aliás, antes disso, essa foi uma decisão minha, cada um poderia organizar isso da forma que quisesse, tá? Eu decidi que todo esse meu acesso e esse jardim frontal ficariam no nível 0, que eu criaria um talude de 45 graus aqui nessa lateral, e o restante do terreno ficaria com a conformação original, tá? Então, essa primeira curva, eu fiz margear aqui o muro, criando um muro de arrimo.
Cheguei aqui na minha residência de forma perpendicular, dei a volta na sala, saí lá pelo outro lado para ter esse mesmo alinhamento de talude, cheguei até o muro e fui até o ponto de curva da minha curva de nível original, tá? E saí lá no ponto, na inclinação original que ela chegava. Só que essa minha primeira curva, ela só subiu 50 centímetros, né? Da curva 10,5 aqui embaixo até 11. E, na verdade, desse acesso até a sala, né, foram 30 centímetros só. Então, essa primeira curva aqui de 50, olha aqui onde ela vai passar. Pelo meu primeiro degrau. Tá? Não vai passar lá no limite da sala, porque até lá ele já subiu 1,5 m. Então, ele vai subir aqui, ó, onde eu tenho 30 centímetros mais 17,5, né, do meu primeiro degrau. Então, a minha curva de nível está se acomodando bem aqui. A minha segunda, que subiu mais 50 centímetros, está chegando aqui, ó, é a verdinha, na inclinação original, contornou o muro, formando um muro de arrimo, entrou perpendicular na residência, vou selecionar ela aqui para facilitar, contornou a sala e está passando aqui, ó, pelo limite do meu quarto degrau, porque subiu mais 50 centímetros, ok? Então, eu tenho aqui um desnível de 50 centímetros que foi vencido por esses outros 3 degraus, aqui o degrau 2, 3 e 4, e vai continuar contornando a minha sala aqui, sair de forma perpendicular para formar o meu talude, vim em formato de muro de arrimo pela lateral do muro da residência e sair pela curva original. E a última, eu fiz uma adaptaçãozinha nela aqui também, já aqui no terreno, ó, para o meu talude ficar uniforme. Contornei a sala, passei pelo último degrau, contornei aqui a sala de novo, a minha sala de jantar. E aqui esse final eu queria que fosse um talude um pouco mais suave, então eu estou saindo aqui pelo alinhamento natural da curva, ok? Então, esse primeiro lado aqui, esse primeiro nível, tanto o 0 quanto o mais 30, estão resolvidos, né? Não tenho mais problema de curva de nível. Mas eu tenho agora o nível 1,5 m. E como é que ele vai se acomodar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a linha de passagem dele, não é mesmo? Então, eu vou lá para as minhas guias, pego a minha cota 0, dou um offset de 150, né? 150 centímetros. E este ponto aqui, que esse meu offset bater na linha natural do terreno, é a minha linha de passagem de 1,5 m. Vou pintar de ciano para ter a referência. Então, tá aqui, ó, a minha linha de passagem está entre a curva 12, tá vendo? Tá bem aqui, e a minha curva 12,5. Só que como toda essa região da casa eu quero que esteja no nível 1,5 m, essa curva que está aqui bem no meio vai ter que sair para fora. Como eu decidi que eu quero que todo esse fundo aqui tenha a inclinação natural do terreno, essa curva aqui só vai ter que dar a volta na casa e todo esse setor aqui ele vai ter um pequeno arrimo, ok? Então, eu já vou pegar aqui a minha curva que está pronta e vou, ó, contornar a casa e sair na posição natural. Quer dizer que aqui eu tenho um muro de arrimo nesse finalzinho da residência. Ok? Então, essa aqui é a conformação de curvas de nível que vocês poderiam ter feito no exercício, tá? Existem inúmeras possibilidades, mas essa é uma das possibilidades, ok? E aí, onde eu fiquei com essa representação da curva natural do terreno, a gente representa com uma linha tracejada, tá? Para dizer que era a curva original e as curvas modificadas em linha cheia. Perfeito? Agora nós vamos para o corte. Eu já tenho aqui o meu corte pronto e eu vou puxar ele para as minhas referências. Só vou apagar essas linhas guia para facilitar a visualização. Vou subir o meu corte. Então, eu consigo ver aqui, minha primeira linha vermelha era o meu nível 0, a segunda era o nível 30 e a terceira
o nível 150. Então, veja, o que precisaria ser feito era desenhar agora esse corte todo bem certinho, com as representações, espessuras de linha, enfim, de acordo com os níveis pré-estabelecidos. Deixa eu apagar as linhas de passagem. Então, uma das informações importantes que nós pedíamos no corte era que vocês mostrassem a linha de terreno natural. Então, eu já tinha ela pronta ali na minha referência, então ela tá aqui, bonitinha. No meu desenho, a gente representa ela com linha tracejada e faz uma indicação, terreno natural ou terreno atual, enfim, né, faz uma indicação nela. Nos demais ambientes, a gente vai começar a colocar as representações de cota de nível, tá? Que são imprescindíveis para saber o que é que foi ajustado. E veja aqui no final, eu mantive a inclinação natural do terreno, que era o que eu tinha proposto aqui no final, como eu tinha falado para vocês, lembra? Então, ele segue inclinado e eu tenho só que criar um sistema estrutural de muro de arrimo para sustentar essa terra, beleza? Lembrando que os peitoris eram de livre escolha, eu adotei peitoris de 1 metro, janelas de mais 1,10 m, para que elas possam se alinhar com os vãos de porta, e um pé direito, nessas áreas aqui de pé direito mais baixo, de 2,75 m. Por quê? Porque nós temos vigas acontecendo. E se eu quiser colocar um forro nesse meu ambiente, levando em conta que nós temos baldrames de 45 centímetros, ainda me sobra um pé direito de 2,5 m, que é um pé direito bem confortável, tá? Agora, uma outra questão importante foi com essas representações, tá? Tanto de estrutura, de pé direito, enfim. Vejam que eu solucionei da forma mais simples, ok? Com uma laje plana inteira, um pé direito mais alto na minha sala, um pé direito um pouco menor aqui na cozinha e nos quartos, e era a forma mais simples de representar isso, tá? Por um capricho, eu coloquei uma platibanda para que possa existir um sistema de calha, enfim, né, que ajuste todo a minha residência. Em nenhum momento a gente comentou que tinha cobertura nessa garagem, então, né, se vocês quiserem representar, ok, mas a princípio não tinha no desenho nenhuma indicação de cobertura. Como eu tinha um muro, eu representei um muro com uma linha mais fina ali no final, lembrando que muros também têm estrutura, né, tem baldrame, vai ter uma viga aqui em cima de travamento dele, ok? E uma questão bem importante que eu observei nos desenhos foi a representação da estrutura, tá? Deixa eu voltar aqui um desenho de exemplo. Pela representação que todos vocês estavam usando, o sistema estrutural que vocês estavam representando eram vigas e lajes de concreto armado. Quando eu tenho uma viga e uma laje de concreto armado, a laje engasta na viga, tá? Então, a altura do baldrame inclui a altura da viga. Eu vi várias representações vindo com a laje inteira, com 20 centímetros, e descendo mais 45 de viga aqui no meu desenho. E a mesma coisa acontecia com os baldrames, tá? Então, se eu estou representando um sistema estrutural de vigas e lajes de concreto armado, a laje engasta na viga, tá? Então, eu tenho que considerar essa altura da minha laje na representação. O que quer dizer que eu fico com 20 centímetros de laje, mais 25 aqui para somar os 45 da minha viga completa. Tá? Não é aqui depois da laje mais 45, ok? Então, vocês ficam com uma viga gigantesca. E o mesmo aconteceu aqui no meu piso, tá? Então, eu tenho a minha representação de laje e o meu baldrame está considerando essa espessura, tá? Nos 45. Então, nós tínhamos toda a representação de escada, não esquecendo de manter uma indicação de linha de terra, né, ou machura de piso. As cotas, só para a gente ter uma referência, se vocês adotaram os níveis corretos, o peitoril, tamanho de pé direito, enfim, mas também não precisava de nada mais do que isso.
e pelo menos a representação das esquadrias e paredes que estavam em vista, tá? Uma escala humana é sempre bem-vinda. Então, o corte que nós queríamos era basicamente este aqui, com as representações, achuras, enfim, espessuras de linha, de acordo com o que já estava configurado no arquivo.